A renovação que parecia garantida travou. O acordo que todos juravam estar pronto empacou. E o jogador que sempre declarou amor ao clube espera. Se você piscou nos últimos dias, talvez tenha perdido o início da crise mais silenciosa e perigosa do Real Madrid em 2025. Porque sim, estamos diante de uma trama que mistura ambição, orgulho, mercado internacional e uma cobrança cada vez mais forte em cima de um nome que, nos últimos anos, carregou o time nas costas, Vinícius Júnior, e o que era um simples detalhe burocrático virou novela de bastidor. Um impasse entre um dos maiores talentos do futebol atual e uma diretoria que, mais uma vez, hesita na hora de valorizar quem entrega dentro de campo. E no meio disso tudo, até Carlo Ancelotti, hoje técnico da seleção brasileira, resolveu se pronunciar. De fora, claro, mas com a autoridade de quem conhece os bastidores e, principalmente, o jogador. Fica até o fim, porque essa história está longe de ser só sobre salários. É sobre reconhecimento, liderança e o futuro de um clube que sempre apostou em estrelas, mas que, às vezes, demora a enxergá-las quando estão dentro de casa. Tudo parecia resolvido. A mídia dava como certa a renovação. Os torcedores comemoravam antecipadamente. E o jogador, embora discreto, seguia focado como sempre. Mas bastou o tempo passar e a assinatura não vir para que os rumores se tornassem realidade. Sim, Vinícius Júnior ainda não renovou. E o motivo principal atende por uma palavra: valorização. A proposta da diretoria merengue chegou à mesa, mas não agradou. O staff do jogador considerou os valores abaixo do que ele representa no clube. Não só pelo que faz em campo, e isso já seria suficiente, mas pelo peso que carrega fora dele. Mídia, marketing, representatividade, torcida, apelo global. Em resumo, Vini quer ganhar como os grandes, porque ele é um deles. Só que o Real Madrid, como de costume, mantém sua política rígida. A direção quer renovar, mas dentro de seus próprios limites. E a mensagem interna é clara: ninguém está acima do clube. Nem mesmo aquele que fez o time respirar quando tudo parecia desabar. O jogador, como sempre, manteve o perfil baixo. Nada de declarações públicas, indiretas em redes sociais ou entrevistas vazadas. Mas o silêncio, nesse caso, diz muito. Ele ainda não assinou. E isso, para um clube como o Real, com histórico de perder peças importantes por detalhes, acende todos os alertas. Não é a primeira vez que o clube reluta para atender uma exigência de um jogador que já entregou mais do que o esperado. Mas é a primeira vez que essa resistência acontece com alguém que rejeitou recentemente uma fortuna absurda para continuar em Madrid. E aqui entra um dos capítulos mais simbólicos dessa novela: a proposta vinda da Arábia Saudita. Segundo apurações confiáveis, um dos gigantes do futebol árabe ofereceu nada menos que 350 milhões de euros ao Real Madrid para tirar Vinícius Júnior do clube. O contrato incluía um salário astronômico, bônus comerciais e até direitos de imagem exclusivos. Mas sabe o que aconteceu? Vini nem quis escutar. Rejeitou antes mesmo de entrar em detalhes. Deixou claro, o projeto dele é esportivo, não financeiro. E a prioridade, no momento, é seguir no mais alto nível do futebol mundial com a camisa do Real Madrid. Esse gesto, embora discreto, foi interpretado por muita gente como uma declaração de fidelidade. E foi justamente isso que fez a diretoria do clube cair em contradição. Se o jogador recusa um caminhão de dinheiro para ficar, por que não é valorizado como merece? Foi aí que surgiu a voz de Carlo Ancelotti. Não como técnico do Real. Ele já está à frente da seleção brasileira, mas como alguém que conhece o clube por dentro e, acima de tudo, conhece o jogador. Em entrevista recente à imprensa europeia, Ancelotti não ficou em cima do muro. Comentou a demora da renovação com clareza e firmeza. O que posso dizer, como alguém que trabalhou com ele de perto, é que poucos jogadores são tão comprometidos, tão intensos, tão leais. O que ele entregou ao clube, ninguém pode negar. Se há alguém que merece ser reconhecido como peça central no futuro do Real Madrid, é ele. E quando um jogador assim pede valorização, não é por vaidade, é por justiça. A fala correu o mundo. E nos corredores do clube, caiu como um lembrete incômodo. Até quem saiu está enxergando o que a diretoria parece ignorar. Ancelotti foi além. Não se trata apenas de futebol. É sobre respeito, sobre reconhecer o momento de um atleta que fez história recente e que ainda tem muito para dar. Se o Real não entender isso, outros vão entender. Não foi uma crítica aberta, mas foi sim um puxão de orelha.
E vindo de Ancelotti, conhecido por seu perfil diplomático, a fala ganhou peso de declaração política. Dentro do clube, a situação é tratada com cautela. Ninguém fala abertamente sobre impasse, mas todos sabem. A renovação que era certa, hoje é dúvida. O Real Madrid não quer perder o jogador. Isso é óbvio. Internamente, todos reconhecem sua importância. Mas, ao mesmo tempo, o clube também não quer dar o braço a torcer. Existe ali uma tradição de não ceder facilmente a exigências, mesmo quando essas exigências vêm acompanhadas de gols, assistências e fidelidade incondicional. É o famoso ninguém está acima do escudo. Só que o escudo, sozinho, não vence jogo. Vini Júnior, por outro lado, também sabe exatamente o que quer. Ele quer ficar. Quer continuar escrevendo sua história no clube onde se tornou ídolo, mas quer ficar com a certeza de que é reconhecido. E não só com palmas da torcida ou elogios da imprensa, mas com aquilo que no futebol moderno representa status, respeito e posição no elenco: o salário. E não é por ganância, é por justiça. E é nesse cabo de guerra silencioso que começam a surgir os boatos. Sinais de fumaça vindos da Premier League, de clubes que olham com atenção, com admiração e, claro, com capacidade de bancar cifras que o Real Madrid hesita em oferecer. Ainda são apenas sondagens, nada oficial. Mas o simples fato dessas conversas começarem a existir já é sintoma de algo maior. A demora começa a incomodar. Fontes próximas ao staff do jogador garantem que ele ainda não ouviu propostas concretas de clubes ingleses por um motivo simples: ele quer continuar no Real. É lá que ele construiu sua identidade. É lá que ele amadureceu. E é lá que ele quer levantar taças ainda mais. Mas tudo tem limite. E até a lealdade mais pura pode ser corroída pela indiferença. O contrato atual, embora ainda vigente, já se aproxima de seus últimos ciclos. E a cada semana que passa sem uma definição, o cenário muda. O que antes era tratado como etapa normal de negociação, agora já se aproxima do campo da insegurança. Se a renovação não acontecer nas próximas semanas, o ambiente muda de tensão para risco real de ruptura. E esse tipo de risco, em se tratando de um jogador com esse peso, custa caro dentro e fora de campo. A pergunta que ecoa, cada vez mais forte, é inevitável. O que está acontecendo? Falta coragem da diretoria? Falta visão de longo prazo? Ou falta humildade para reconhecer que, às vezes, o protagonista já está dentro de casa? Só precisa ser valorizado? Ancelotti foi claro. A resposta do jogador foi ainda mais. Agora, falta o clube dar o passo que todo mundo já espera e que, no fundo, já deveria ter sido dado há muito tempo. E você, o que pensa disso tudo? O Real Madrid está certo em manter sua política salarial, mesmo diante de um nome como Vinícius Júnior? Ou já passou da hora de deixar o orgulho de lado e valorizar quem recusou milhões para continuar vestindo a camisa branca? Comenta aqui embaixo. A sua opinião pode ser fixada no topo e, quem sabe, até ser ouvida por quem precisa tomar essa decisão. Valeu e que Deus te abençoe!